Olá, quinto ano. Então, ó, hoje nós vamos fazer nossa tarefa de ciência. Então, aí em casa vocês pegam o livro de vocês. Ó, o livro de vocês lá na página 316, onde tem, ó, sistema respiratório, porque a atividade vai ser no caderno de atividade, mas aqui tem a explicação bem direitinho. Então, vocês vão prestar atenção pelo o livro e a tarefa é no caderno de atividade. Então, na página 316, onde tem sistema respiratório. Aí tem o sistema respiratório, é o conjunto dos órgãos responsáveis por quê? Pela nossa respiração, não é? Respirar significa absorver o quê? O oxigênio, o gás oxigênio, né? Do ar. Por meio de quê? Da inspiração. Então, ó, a gente inspira e depois expira, né? Depois solta, elimina, não é? Então, essas são as duas formas de quê? De respirar, inspirando e expirando. Então, inspirando o ar vai para dentro e expirando, nós soltamos o ar, né? A inspiração é a camada de ar rico em oxigênio no corpo. Quando ela ocorre, a caixa torácica aumenta de volume. Então, quando a gente expira, a caixa torácica da gente fica o quê? Fica larga, não é? Por quê? Porque a gente expirou. E quando a gente solta esse ar, a gente está fazendo o quê? A expiração. É a saída do ar do nosso corpo, não é? Então, a expiração é o quê? É a entrada do gás rico em oxigênio do corpo. Quando ela ocorre, a caixa torácica aumenta de volume. Já a expiração é a saída do ar, do gás carbônico dos pulmões. Nesse caso, a caixa torácica diminui de volume, expulsando o quê? O ar do quê? Dos nossos pulmões. Então, só é vocês fazerem em casa aí. Inspirando e expirando. Ingerindo o ar e soltando o ar. Isso são as duas formas de quê? De inspiração e expiração. Aí tem no ar, o ar entra pelo quê? Pelo nosso nariz, né? E passa por aberturas que nós chamamos de quê? De fossas nasais, não é? Que filtra, em seguida o ar segue pela faringe, laringe, traqueia e pelos brônquios. No brônquio penetra onde? Penetra onde? Nos pulmões esquerdo e no outro no pulmão direito. Os pulmões, ó gente, são esses dois roxozinhos aqui, ó. Então, aqui é a fossa nasais, que é o que? O nariz, ó, né? As aberturas, que são essas aberturas. O nariz, a laringe aqui, ó. A faringe, a traqueia, os brônquios, ó. E o que? Os nossos pulmões, o esquerdo e o direito, não é? Aí tem aí, ó, um de cada lado do coração, né? Que aqui no meio está o quê? O coração, aqui bem aqui no meio. Aí neles ocorre o que? A troca gasosa com o sangue. O gás carbônico retirado das células é levado pelo sangue até os pulmões, onde será substituído pelo gás carbônico. Foi expirando com o ar e a saída do organismo quando expiramos, não é? Então, esses são os órgãos que formam o quê? O sistema o quê? Respiratório. Fossas nasais, nariz, laringe, faringe, brônquios, traqueia, pulmões esquerdo e direito, não é? Esses são os órgãos que formam o quê? O sistema respiratório. Aí lá no caderno de atividade de vocês, ó, caderno de atividade de vocês na página 287, ó, onde tem, ó, o sistema respiratório é o conjunto de órgãos que reduz o que? A entrada e a saída de quê? De ar do nosso corpo, não é? Humano. Existe movimento de entrada e saída de ar no nosso organismo que recebe o nome de quê? De respiração. Por isso que o sistema se chama sistema respiratório, não é? Por quê? Porque é pela nossa respiração. Aí aqui tem, ó. Aqui tem o desenho do sistema respiratório. Aí aqui a atividade na página 287. Aí tem assim, ó. A respiração acontece em duas etapas, que são dois movimentos respiratórios. Observe
a imagem e escreva o nome delas. Aí aqui, ó, como eu falei lá no outro lado, é o ato de encher os pulmões no ar, de ar. É o ato de encher os pulmões, o volume, não é do que? Aqui do nosso corpo. Aí tem o outro, é o ato de expelir ar dos pulmões, é o outro tipo de quê? Então, um enche e o outro diminui. Então, é esse que vocês vão colocar os dois nomes que eu falei lá, logo no comecinho, na página 287. Aí lá na página 288 tem assim, aqui você vai colocar 1, 2 e 3, de acordo com a sequência do processo de quê? De respiração. Aí tem, nas células, o oxigênio é usado para transformar a glicose em energia. O gás carbônico é expelido pelas células, levando pelo sangue até os pulmões, por fim eliminado do corpo pelo movimento da expiração. A inspiração, o oxigênio entra em nosso organismo pelo nariz, chega aos pulmões e, por fim, ao sangue que é destruído pelas células. Aí você vai colocar 1, 2 ou 3 na sequência, não é? Você vai olhar qual o processo que é feito cada um. Aí tem o 3, circular as informações corretas de cada item. 2 partes do caminho que o ar percorre até chegar ao sangue é vias respiratórias, coração, pulmões. Então, aí você vai circular 2 desses 3 nomes. Aí tem, estão localizados dentro do nariz, possibilitando a entrada de ar no nosso organismo. São os pelos, as fossas nasais ou os branquíolos. Aí tem a letra C. Estrutura que controla a passagem do ar e dos alimentos. Ele enche a laringe quando engolimos alimentos e abre a laringe quando expiramos para que o ar passe livremente. É o que? Epiglote, língua ou fossas nasais. Aí tem a D. Localizada na laringe, é responsável pela produção de sons. Epiglote, pregas vocais ou brônquios. Porque quando a gente às vezes está com o que a garganta doendo, é através de quê? Das nossas vocais, não é? Das nossas cordas vocais, né? Que nós chamamos. Tudo que auxilia na limpeza de ar e se divide nas extremidades inferiores, formando 2 brônquios, é traqueia, pulmões. Aí tem órgão onde estão localizados os bronquíolos e os alvéolos. É na faringe, na laringe ou nos pulmões. Aí tem estruturas muito finas onde ocorre a passagem de oxigênio do ar para o sangue e do gás carbônico do sangue para o ar. É os alvéolos, brânquias, como é traqueia, brônquios. Aí órgão que filtra, aquece e umedece o ar quando ele é expirado. É a boca, o nariz ou o pulmão. Aí aqui, nesse quadro, aí tem, responde as questões a seguir. Qual é a função dos pelos do nariz? Gente, a gente tem esses pelinhos do nariz, por quê? Porque esses pelos do nariz é o que ele faz filtrar o ar que entra. Por isso, para não entrar um ar que é poluído, não é um ar saudável. Então, por isso que esses pelinhos servem, ficam no nosso nariz, para ele fazer a filtragem desse ar sem poeiras, não é, sem micro-organismo. Aí tem o B. Quais são os músculos envolvidos nos movimentos de inspiração e expiração? É o quê? São o quê? Os músculos, não é? As costelas, não é? O diafragma, não é? Aí tem onde fica localizada os pulmões. Quando eu falei assim, que a gente diminui o quê? A caixa torácica e o quê? E aumenta a caixa torácica. Então, os pulmões ficam onde? Nessa caixa torácica, não é, gente? Então, a tarefinha aí é na página 287 e 288 de quê? Do caderno de atividade de vocês, viu, gente? O caderno de atividade de vocês é a tarefa. E no livro, como eu estava falando, é onde tem ó, a explicação bem direitinho. A explicação no livro, na página 316,
onde tem sistema respiratório. Tem explicação todinha. E no caderno de atividade é que tem a tarefa. Então, vocês podem observar o livro, onde tem falando sobre tudo. E vão fazer o quê? A tarefa da caderno de atividade. 287 e 288. Daqui a pouco nós voltamos com português. Gente, lembra que nós em português, nós estamos revisando o quê? Os verbos, não é? Então, ó, no caderno de atividade de vocês, na página 81, tem o quê? Tem falando sobre ainda verbo, né? As conjugações do verbo, que são o quê? AR, que é a primeira conjugação, ER, segunda e R, terceira. Então, isso são as terminações de quê? Do verbo. Com todos os verbos terminados em AR é a primeira conjugação. Por exemplo, cantar, falar, comprar, gostar, nadar, amar, são verbos de quê? De primeira conjugação. Os verbos de segunda conjugação é o quê? R, vender, correr, escrever. E os de terceira conjugação é terminado em quê? IR. Dormir, repartir, pedir, sumir, rir. Não é? Então, essas são as terminações do verbo. Aí tem o quê? Os modos do verbo, que é o modo que as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, não é? Então, ó, no caderno de atividade de vocês, na página 81, tem um texto, vou ler logo o texto para poder vocês responder o que? A tarefa. Aí tem segredos guardados. Quando o vento vem à tardinha, costuma escutar segredos que não conta pra ninguém. Sua fama de discreta corre por toda a floresta, além do rio, além. Mas a sapeca da brisa é curiosa e quer saber de tudo muito bem. O vento fica apertado e conta só uns pedaços. Vai inventando também. A brisa percebe a farsa e fecha a cara dizendo: tô mal, Belém, Belém. Os segredos bem guardados vão virando estrelinhas. Que os anjos digam amém. Então, gente, nesse texto, vocês podem olhar aí no de vocês que tem 3 palavrinhas em negrito. Tem 3 textos. Então, aí no quadradinho tem assim, os verbos apresentam as 3 formas nominais. Infinitivo é quando o verbo não está conjugado, indicando apenas a ação. Gerúndio indica continuidade de uma ação em andamento. E particípio indica a conclusão da ação, né? Por isso que nós dizemos o quê? Que o verbo é a palavra que indica a ação, o estado, o fenômeno da natureza, né? Então, um indica uma ação, outro indica o estado, não é? Aí tem aí, ó, copie os verbos em destaque do poema de acordo com as indicações a seguir. Infinitivo. Diz o quê? Que o verbo não está conjugado, não é? Então, se o verbo não está conjugado, a palavra escutar é o verbo mesmo. Ele não foi conjugado, não é? Então, infinitivo, a palavra escutar está no infinitivo, não é? Aí o gerúndio. O gerúndio diz o quê? Indica continuidade de uma ação em andamento. Então, se eu tenho a palavra inventar está no infinitivo, mas eu digo inventando, está dando a continuidade de quê? De inventar. Então, inventando aqui é o quê? É o gerúndio. E já no particípio indica o quê? A conclusão de uma ação. Aí é o que eu tenho, o vento fica apertado, e vem de quê? De apertar, de apertando, não é? Então, apertado vai ser o quê? O particípio de quê? Do verbo. Então, esses 3 verbos é o que você vai colocar aqui no 1. O infinitivo, gerúndio e particípio, da página 81. Aí lá do outro lado. Lá do outro lado, na página 82, aí tem assim, ó.
Organize estes verbos na tabela a seguir de acordo com as classificações de cada um. Aí tem um monte de verbos. Falar, cortado, jogando, vivido, comido, cantando, ficando, ficar, falando, comer, falado, encantado, subir, amado e andar. Aí todos os verbos que for na forma infinitiva você vai colocar. Todos os verbos que for na forma do gerúndio você vai copiar. Todos os verbos que for na forma de particípio você vai copiar. Então só é olhar aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse quadradinho aqui onde tem a explicação bem direitinho. Aí, o 3 tem: encontre no diagrama o gerúndio e o particípio dos verbos a seguir e escreva. Aí, por exemplo, o verbo é coçar. Dizendo, tem aí o coçar, o verbo. Aí o particípio desse, como é? O gerúndio desse verbo vai ser o quê? Coçando. E o que? O particípio coçado. Então, eu encontrei o quê? As duas palavras está perguntando. O verbo o quê? Coçar. O gerúndio e o particípio, né? Das palavras. Aí você vai fazer em todas as outras, né? Em todas as outras. Você vai colocar todas as outras. Aí tem o verbo pedir. Pedir. Pedir já está no infinitivo. Aí você vai procurar as outras duas palavras que do verbo pedir esteja no gerúndio ou no particípio. Aí o outro verbo, acontecer. Também você vai procurar o quê? Os verbos que estejam no gerúndio e no particípio do verbo acontecer. Aí o outro verbo, entrar. Também os verbos que estejam no gerúndio e no particípio. E o verbo cair, então os verbos que estejam no gerúndio e no particípio. Da página o quê? 81. Isso é o quê? O 3. Então, nesse diagrama, quando você for procurando, você vai o quê? Circulando e copiando aqui, ó. Eu já dei o verbo coçar, aí você vai procurar pedir, acontecer, entrar e cair. Aí aqui nesse 2 você vai colocar o quê? Todos os verbos que estejam no infinitivo, todos os verbos que estejam no gerúndio e no particípio. Aí aqui, ó. Aí aqui você vai olhar aqui no texto, você vai colocar os 3 verbos na forma aqui, infinitiva, no gerúndio e no particípio. Então, essa é a tarefa da página 81 e 82 do caderno de atividade de vocês. Relembrando o que, gente? Todos os verbos, não é? Porque o assunto verbo é grande, então ainda vai ter muita tarefa sobre verbos. Então, vocês tenham uma boa tarde e até amanhã.